Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, hoje é sábado. Eu quero fazer esse vídeo falando um pouco sobre algumas características do autismo que eu ando descobrindo recentemente. É uma autodescoberta, mas se você tem alguma desconfiança de que você possa ser autista ou ter altas habilidades, ou conhece alguém, né, que pode ser um autista da sua família, não importa a idade. Aí eu vou estar contando algumas coisinhas que eu descobri. Tudo bem com você? Eu sou Melissa, aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Sou cristã, sou artista, autista, superdotada, sou mãe solo, sou bacharel em Direito, não exerço, e exerço a literatura. Costumo dizer que exerço o direito através da literatura. Eu sou vegetariana, sou uma pensadora, e é isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Pode assistir vídeos de outras playlists, né? Faço atividades com a minha filha, enfim, é bem legal. É bem recente que eu descobri, né, a minha dupla condição. E daí, hoje eu tava assistindo um vídeo que o cara tava contando de autistas que eles decoram livros inteiros, né? Desde a primeira palavra até o final, que parece que tem um filme, não sei se é Gênio Indomável, que se você tiver no filme parece que ele tem aqueles palitos, né? Deixa cair um monte de palitos assim, o menino já sabe quantos palitos tem ali só de olhar. Tem gente que decora calendários, como eu disse, decora livros, códigos, enfim. E eu achei bem interessante porque eu pensei, uau, mas aí comecei a me lembrar da minha infância. E lembrei que teve um período ali da minha vida, eu não sei quantos anos eu tinha, 6, 7, 8, eu acho que por mais ou menos essa faixa etária, de 6 a 9 anos, entre 7 e 8, eu acho, que eu sempre decorava números de telefone de cabeça, enfim, eu gostava de decorar as coisas. E depois, meus pais, eles tinham orgulho disso, né, de eu ter uma memória muito boa, né, então eles sempre comentavam de eu saber de memória o aniversário das pessoas, o telefone das pessoas, a data de nascimento, enfim, e eles se orgulhavam disso, né? E daí comecei a pensar como isso já era uma característica, né, do autismo. E eu amava aquilo, sabe? Para mim era muito fácil decorar. Só que assim, eu estava estudando uma artista autista, né? Que ela teve uma habilidade de fazer desenhos muito perfeitos. E isso parece que começou, tipo, bem novinha, com 2 anos de idade. E ela fazia desenhos perfeitos na parede, que não são... Ai, meu Deus. Não são rabiscos, não são garatujas, né? São desenhos realistas. Ela fazia, sabe, com perspectiva, tridimensionalidade, enfim. E com 6 anos parece que isso foi melhorando, melhorando, até parece que uns 6 anos de idade.
e, e ela foi descoberta, entendeu? Então as pessoas começaram a fazer reportagens sobre ela e pediam para ela fazer desenhos, fotografavam, não sei se ela saía na TV, nos jornais, em revistas. Só que em um dado momento, o dom dela simplesmente desapareceu. Ele regrediu. Então isso é possível. Tanto que hoje eu já não tenho essa habilidade de decorar nada, sabe? Decorar nome, pelo contrário, né? Não tenho essa habilidade mais. Então, assim, você pode ter um dom, né? Ter uma facilidade, daí simplesmente aquilo regredir. Teve uma época, eu acho que eu tinha uns 8 anos por aí, entre 7 e 8, talvez até 7. Que eu até cheguei a. Não é que eu cheguei a querer entrar em uma religião, tinha uma religião que, né, budista, que tinha um livrinho. E esse livrinho, não sei se é sânscrito, que linguagem que era. Mas assim, eu achava difícil, então o que era difícil para mim era atrativo, entendeu? Tinha que ser difícil. Por isso que eu gostava de decorar números, sei lá, o aniversário das pessoas, que eu via que as pessoas tinham dificuldade de se lembrar de datas, de números, entendeu? Então, isso para mim era um desafio. Daí eu me lembro que teve uma época que eu me aproximei desse livrinho e assim, todos em volta pensavam, uau, ela está se interessando pela religião, e não era. Eu me interessava em decorar aquele livrinho, entendeu? A partir do momento que eu decorei ele inteiro, com mais ou menos uns 7 anos de idade. Aí nunca mais eu quis, nunca mais eu peguei aquele livrinho, eu lembro que eu perdi um interesse. O que eu acredito, assim, na minha teoria, o que eu vejo que foi o que aconteceu comigo. Até quero escrever sobre isso, assim, sobre as minhas características um dia, né, para que as pessoas possam entender, porque assim, quando você escreve sobre algo de dentro para fora, é mais real, entendeu? Do que o neurotípico escrever sobre. Não que não possa, entendeu? Mas é muito mais real porque eu vivi na pele. Na minha cabeça, eu quero que vocês entendam o que esse processo e isso tem a ver até com o processo que eu tive recente de regredir, de não querer mais ler tantos livros, não estudar mais tanto assim. Tá, vamos lá. O que aconteceu com esse livrinho aí, budista que eu li e eu me desinteressei? Acontece o seguinte, eu não vi utilidade para aquilo. Para mim, ele não tinha. Eu lembro até na época, eu acho que eu cheguei a perguntar para que ele servia, qual a função daquilo. E não me deram resposta, porque assim, quando uma criança pergunta, os neurotipos, pelo menos eu vejo assim, que os adultos, eles são assim, eles desconversa, vai brincar, não sei o quê. Ou não me deram resposta, ou a resposta que me deram não era satisfatória. Então, tipo assim, não, eu já decorei isso aqui, todas as voltas, eu quero saber para que isso serve. Porque não falei isso, mas na minha cabeça era, se você não me der uma resposta satisfatória, eu vou descartar isso aqui, para mim não serve, entendeu? Não vai me construir uma pessoa, sei lá, não vai me edificar, não, entende?
E na época não me deram uma resposta, então eu descartei. Então, o que que acontece? Eu acho que essa menina que fazia os desenhos na parede, e tanto eu, por que que regrediu o dom dela? O que que aconteceu? Ela não desenhou mais, ela voltou a desenhar como uma criança normal. Ela parou de fazer os desenhos de adulto, né? Porque só um adulto consegue, geralmente, né, fazer desenhos tão perfeitos, tão maravilhosos, eram obras de arte. Eu acredito que ela não viu mais serventia naquilo. Para ela, começou a ser um estorvo, porque o autista não gosta de gente em cima de você. E tinha muita gente já em cima dela, sabe? Jornalistas, pessoas curiosas. Então, uma das maneiras, talvez, ela se livrar daquelas pessoas é se tornando uma criança normal. Mesmo que para isso ela tivesse que ocultar a habilidade dela ou deixar isso regredir. Eu acho que é uma decisão meio que pode ser consciente, pode ser inconsciente. Entende? No meu caso, muitas vezes era consciente, mas, por exemplo, de um tempo para cá, eu vinha desgostando da sabedoria e do conhecimento. Por quê? Porque eu tinha a impressão que era um monte de lixo, um monte de pilha de soma, lixo mesmo. Foi a visão que eu tive outro dia. Um monte de parafernália que não melhora o mundo, sabe? Tipo, tem tanto conhecimento, tanto, por que o mundo não melhora? E uma das coisas que me fez afastar do conhecimento, de querer estudar e ler, porque eu lia muito rápido, eu engolia os livros muito rápido, era que eu percebia que as pessoas estavam atrás de quantidade, mas elas não sabiam exercer uma crítica sobre aquilo, uma crítica saudável. E não e a questão do minimundo, de que tudo é falso, tudo é pela forma, sabe? E que o principal conteúdo fica para depois, as vidas são preteridas. Então, tudo isso me desgostava. E outra, eu passei por uma fase de muita necessidade financeira. Então, eu já não tinha acesso aos livros. É a mesma coisa que eu passei por um período que eu fiquei míope, aos 16 anos, e as minhas notas foram lá embaixo. De 10, eu sempre tirava 9 e 10. Inclusive em física, né, que é uma matéria tão difícil. Geralmente, a minha nota mais baixa era 9. A minha nota foi para 6 e 7. Então, assim, os seus problemas reais podem ser físicos, como uma miopia, os seus problemas emocionais, os seus problemas materiais, eles vão afetar a sua vida. E depois eu comecei a pensar que se o mundo tinha tanta marginalidade, marginalidade, eu digo, não é crime, pessoas à margem, pobreza, fome, diferenças sociais, uma criança que pode muito, a outra que não pode nada, uma mãe, um pai, uma família, entende? Escolas tão diferentes, o mercado de escolas, como eu vejo que a educação se tornou um mercado, uma mercadoria, entende? É diferente do Japão, que oferece todo o estudo estatal. Todas as escolas, elas são homogêneas. Todos terão acesso ao esporte, enfim, aqui não, né? Então tem muito comércio da educação. E isso começa a interferir porque eu não sei se isso é do autismo, mas eu sou muito idealista. Se não tiver um ideal, se eu perceber que aquilo tem um outro interesse por dentro, você aparenta, parece algo bonito. A educação é linda, o conhecimento é lindo, mas por dentro tá podre, porque a minha avó e minha mãe sempre falavam: cuidado com os pães bolorentos. Aí você diz: eu não quero mais. E o autista, ele se fecha, ele é muito bom nisso.
E uma das obras que eu estou estudando é Fechado em Mim Mesmo, entende? Você se fecha. Então, sim, os dons podem regredir, as capacidades. É isso. Não tenha vergonha se você tem algum parente que com certeza é autista. Você identificar ou não, ou dar a liberdade para que essa pessoa se identifique, não é sobre você, é sobre essa pessoa, entende? A identificação, ela te traz dignidade. Dignidade e respeito. Tchau, até mais. Gente, eu vou tirar uma palavra sobre isso. Ô, gente. Ah, tá. Olha isso, gente. Tô com para vocês. Tudo lá. 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. É interessante essa parte final, né? Enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. É sobre o conhecimento que eu estava falando, né? Sobre a regressão de alguns dons. Sei lá, a decepção, né? Entre a teoria e a realidade, né? E aqui, o que eu vejo? Alguns ficam bêbados. Então, como se o conhecimento por si só, ele deixasse a pessoa bêbada, entendeu? E a pessoa embriagada de conhecimento, ela não está centrada em fazer o bem, mas em motivos torpes, como ganhos financeiros, status, poder, né? Enfim. Então, eu vejo assim, né? E boa parte da população está com fome, né? De conhecimento, não tem acesso a livros. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês, eu já tenho um livro em mente do que escrever. Eu não falo, né, sobre projetos meus, mas experiências minhas com a minha filha. Minha filha ama livros, né? E como os livros que eu ando tendo acesso são livros que me foram doados, né? Livros doados para ela também, livros que ela ganhou. Eu posso dizer para vocês que uma das coisas que faz a pessoa se desinteressar pelo estudo, pelo conhecimento em si, é a situação financeira. Entende? Então, se você levar isso para as crianças e os adolescentes, principalmente eles que são o futuro do Brasil, e sendo o Brasil um país pobre, que tem isso que Jesus está falando aqui, que Deus está falando aqui, que as pessoas se reúnem, vamos colocar a reunião das pessoas como o corpo de Cristo, como o próprio país em si, a sistematização política, social, e que uns estão passando fome e outros estão bêbados, né? Peraí, filha. Então,
essas crianças, esses adolescentes, muitos que estão rebeldes para não estudar e para não ler, não, entendeu? É porque passam uma grande aflição dentro de suas casas, passam pela pobreza, passa, sabe? Enfim, as suas vidas não são boas, entendeu? Então, eu digo isso porque eu passei isso na fase adulta. E isso prejudicou bastante o meu interesse, entendeu? Por continuar a estudar. Então, isso acontece em massa com as crianças no Brasil. É como se... Eu imagino que elas entendem assim, por que você está me apresentando isso, se isso não é para mim, né? E isso é para a elite, o conhecimento, os estudos, uma boa parte, a parte do melhor trabalho, dos melhores salários é para a elite. Porque estamos num país de terceiro mundo, onde o leite é talhado, é o que Deus me falou. Um país de terceiro mundo, o leite é talhado, então são porções grossas e injustas, entendeu? Que seria a parte do creme, né? A parte mais saborosa. A outra parte é rala. Eu sinto que falta idealismo nas pessoas. Falta um propósito nas pessoas. Sabe que eu reparo assim, desde a época que eu fazia faculdade, já se falava em fazer concursos, que as pessoas conversam assim, você viu que saiu o concurso tal? Vai ganhar não sei quantos mil por mês, tem tantas vagas. E saiu um outro, ganha mais, mas a concorrência é maior, ganha tanto. Você não vê as pessoas falando de propósito, elas não têm um propósito. Eu quero fazer essa carreira porque eu quero melhorar o mundo, eu quero mudar o mundo, porque tem esse nicho de pessoas sofrendo, tem isso, tem aquilo, e eu quero entrar lá para fazer a diferença. Não, só se fala em vagas e em salários. Só se fala em dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então é por isso, muitas vezes, que o serviço público também não é bom, né? Que o país não muda, porque as pessoas não têm um ideal quanto a isso. Elas só querem ganhar bem para revolucionarem a sua própria vida, para ganharem bem, comprarem a sua casa, casarem, e o leite continua talhado. Falta um ideal, falta um propósito. Então, o conhecimento, quando ele é usado sem propósito, ele é como álcool. Ele te torna um bêbado, sabe? Uma pessoa sem propósito, que tá assim, ó, sabe? Precisa saber qual é o propósito. Outra coisa que eu sinto que pode parecer polêmica é o seguinte, que eu acredito que é até um pecado, sabe? Você querer um trabalho só pelo dinheiro. Você precisa, qual seja o trabalho que você for entrar, você precisa ter um propósito ali. Saber que aquele local você vai fazer o trabalho, sei lá, um trabalho quase de super heroína, super herói, vai transformar, vai levar luz para aquele lugar, vai edificar através daquele trabalho, nem que seja como um lixeiro. Ali você vai fazer a diferença. É isso. Eu acredito que Deus vai te dar as capacidades, se elas tiverem a missão de tornar o mundo melhor, de edificar o mundo. É por isso que você pode ter uma habilidade e pode perder. Ele pode tirar coisas de você, se ele achar que isso não vai acrescentar o teu caminho, entendeu?
nessa missão única e específica, esse caminho estreito que você tem. Claro que eu tô falando de autistas, mas também neurotípico também, entendeu? Um dos problemas que eu tive em relação ao conhecimento é que, assim, ao fazer estágio, ao estar nos lugares, tanto como estagiária, por exemplo, eu fiz o direito, né? Quando eu tô falando de decepção, pelo menos hoje, né? Eu não sei com as artes ainda, não posso dizer que eu já tive uma decepção com as artes, né? Mas pelo menos com direito, quando eu fiz estágio e depois também quando eu estava ali como alguém que precisava de justiça, meu mundo caiu duplamente, entendeu? Então, houve é como se as coisas não fizessem sentido, sabe? O autista, pelo menos, ele não consegue continuar algo se ele não vê verdade naquilo, se for um mini mundo, se for forma, se for aparência. Ele precisa ver verdade ali, ver que as coisas elas funcionam, não estão ali só para inglês ver. Eu acho que com as artes é uma coisa mais antiga, né? Eu acho que o artista ele tem, infelizmente, né? Sei lá, ou talvez não sei. O que é arte, né? Eu acho que não se pode definir isso de forma taxativa, sabe? Também. Mas assim, a arte ela vem para trazer luz sobre situações, né? Eu acredito nisso, numa arte que traz luz sobre situações de sofrimento, que vem alertar as pessoas. Enfim. O artista ele é encarado como, sei lá, uma pedra no sapato, às vezes, como alguém que incomoda dentro da família, na sociedade, porque justamente ele vem trazer aquilo que ninguém quer escutar, que ninguém quer ver, que ninguém quer ler, sei lá, entende? Sei lá, imagina que tem vários quartinhos escuros no Brasil. E daí a arte, ela acende a luz desses quartinhos tenebrosos, sabe? Que estão escondendo a verdadeira verdade, entende? A verdadeira intenção de muitas das coisas que nós temos aí desses mini mundos, entendeu? Eu pensei, como dizer para vocês por que a minha arte de escrever não desapareceu, não regrediu, porque eu vejo sentido nisso. Desde que eu me apresentei como escritora, várias pessoas já me deram conselhos de como escrever, o que escrever, de pegar formas aí na internet, cursos. O meu dom só não regrediu porque eu não fiz isso. Por quê? Porque eu não estou escrevendo por dinheiro. Se eu começasse a escrever por dinheiro, meu dom ia regredir. Porque eu saio do caminho estreito. O propósito, ele precisa continuar. Esse idealismo de eu preciso fazer por aquilo que eu comecei. Entende? De falar sobre o que importa. As minhas mensagens, como Deus me diz que eu sou a mensageira. Se eu sair disso, se eu for para o âmbito comercial, de ganhos, de status, de ser aprovada, ganhar tapinhas nas costas, não. Aí ele regride.
entende? Igual essa menina que fazia os desenhos na parede. Eu não sei, é como se o mundo ficasse esperando que você apresentasse um certo resultado. Falando em desenho na parede, olha essa parede. Eu sinto assim, que essa menina autista, que o dom dela regrediu, é como se ela sentisse... Eu tento assim entender a mente dela, porque a minha mente funciona assim também. Que ela tinha se tornado para eles apenas notícia, e notícia é ganho, né? Uma encomenda, uma mercadoria, entende? E é isso que eu não posso me tornar. Por mais que eu não tenha sucesso, não tenha feito uma ascensão social, não tenha alcançado até mesmo uma independência financeira, status, mas eu tenho algo que é a minha liberdade individual e que é a minha originalidade. Entendeu? Por exemplo, livros que eu gosto muito, Machado de Assis, José de Alencar, sim, os clássicos são os que eu mais gosto. Estrangeiro, a autora do livro da Poliana, esqueci o nome agora, eu sempre esqueço. A minha memória não está muito boa. Jane Austen, todos os livros dela são maravilhosos. Agora, o que eu vou escrever? Eu não vou escrever Jane Austen, eu não vou escrever Machado de Assis, nem José de Alencar. Eu gosto muito, tem outros clássicos que eu gosto muito, alguns autores. Agora eu não vou lembrar o nome, a memória tá péssima, mas eu li vários. Mas eu não vou escrever, eu escrevo Melissa. O meu estilo, qual é o seu estilo? O meu estilo é Melissa. Esse é o meu estilo, entendeu? E daí eu acho que essa menina, pelo menos no final, ela quis ser só mais uma criança. Ela queria ser amada por quem ela era. Fazendo besteira, que eu digo, derrubando um leite no chão e sendo amada mesmo assim. Não sabendo segurar o copo direito. Nossa, quando eu era criança eu era tão judiada, sabe? As pessoas eram muito cruéis comigo, entendeu? E eu achava que elas eram cruéis, mas eu me culpava internamente, né? Num diálogo interno de que eu não tinha jeito, que eu era errada, sabe? E isso tudo vinha do autismo, sabe? A gente demora um pouco mais com a coordenação motora. E o que eu ouvi hoje no vídeo? O autista, ele é um fracasso na interação social. A vida social dele é um fracasso, entende? E ele se culpa por isso. E ele tem mais propensão a ter depressão, principalmente as mulheres. E principalmente os autistas nível 1 têm muito mais propensão a desenvolverem uma forte depressão. É isso, né? Eu acho importante compartilhar isso com vocês. De repente você conhece alguém que é autista. E essa depressão, né, ela se dá muitas vezes porque ele se sente pressionado a se encaixar. Então, qual que é o caminho? Não tente encaixar o autista, ele não vai se encaixar, ele é diferente. Aceite que ele é diferente, sempre será. E isso é o bonito dele, ser diferente. Outro dia eu tava passando de ônibus com a minha filha num lugar que só tem árvores, tudo verde. E daí tinha uma árvore toda florida. Eu pensei, uau, que lindo, quem fez isso? Será que plantaram ou ela nasceu ali? Só tá ela de flor, o restante tudo verde. Então é isso, é linda a diferença, entendeu? E ela não deve ser abafada, não deve ser, como que se fala? Fazer o adestramento humano, né? Não deve, o autista, ele nunca vai se tornar um neurotípico.
Ele sempre vai ser diferente. E isso é bonito. Então, a identificação traz dignidade, respeito. E o autista, ele precisa ter o seu espaço. E o primeiro espaço que ele vai adquirir é dentro do coração dele. Ele precisa adquirir esse espaço dentro dele, se sentir livre para pensar, questionar e ser diferente, agir diferente, usar processos diferentes dentro da escola, dentro do trabalho, dentro da família. Ele vai ser diferente, entendeu? Ele não vai ser aquela pessoa extrovertida, entende? Que fala, que lida bem com conflitos. Não vai ser, nunca vai ser. Não é questão de maturidade, é uma questão que esse é o jeito dele. É isso, amo vocês. Até mais.